Bom dia. Bom dia. Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, bom dia. Bom dia, Pri. Bom dia, tia Marta. Bom dia. Paola, bom dia. Vamos lá. Eu tô com uma sessão aqui aberta, mas também abro aqui se alguém tiver alguma sessão viva aí no coração pra gente receber juntos. Então, estamos abertos também. Alguém tem aí alguma sessão na mente que queira, né, trazer pra gente receber juntos? É sempre É sempre gostoso, né? A gente receber juntos. Se alguém tiver, escreve aí pra mim, pra gente. Opa! O El, capítulo 1, sessão 2. Lá no comecinho. A negação da verdade, né? Ah, não. Revelação Revelação, tempo e de milagres. A milagres. negação da verdade é no final, né? Ah, não, nem acho que é capítulo 2, sei lá. Expiação como defesa. É. Ah, a negação da verdade é capítulo 2, sessão 2. Vamos lá, revelação, tempo e milagres. Tem um sim aí para começar. Vamos lá, obrigada, Well. Falar um pouquinho, né, sobre revelação. Então, Jesus vai falar sobre revelação, tempo e milagres. Vamos lá. Uhum. Vamos se unir, então, aqui para a gente estabelecer uma meta, né? O que que eu quero experimentar agora aqui, nesse instante, nesses instantes? O que que eu quero que resulte disso? E lembrando, isso é muito importante, gente. Não é porque a gente vai ficar juntinho aqui na live, lendo o livro, e que isso não é especial, não é diferente de outros momentos do seu dia. Parece muito, né? Parece muito que aqui a gente consegue, né, endireitar a mente, mas a gente precisa aos poucos se lembrando que o que na
a verdade endireita a nossa mente. São duas coisas: decisão e propósito. Decisão, decidir e colocar um propósito, eu posso fazer em qualquer instante do meu dia. Então, só para a gente ir desfazendo essa ideia de que quando eu estou numa live eu experimento paz, de quando eu estou lendo livro eu experimento paz. Você experimenta paz porque você colocou um propósito e você decidiu estar em paz. É muito importante a gente começar a expandir isso, sabe? E não se limitar aqui, né? E o propósito, né? Sempre que eu preciso colocar na frente é escolher, né, o Espírito Santo como meu guia. Para que ele me mostre o que, para que serve cada coisa, cada situação, cada encontro, cada interação, cada cena do meu dia. É se abrir para receber o propósito que ele tem para cada um de nós. Então, é muito importante isso. Para a gente não limitar, sabe? Para a gente começar a expandir isso, não, sabe? Sim, aqui é especial, sim, mas todos os momentos também são especiais. Se eu decido e coloco o propósito do Espírito Santo, que é a cura, né? Que é o perdão, que e aí entra tudo. Em cada cena. É tão importante isso para a gente começar a experimentar essa paz mais constante. Porque por que a gente oscila? Por isso. Porque eu esqueço da minha decisão e do propósito. Aí eu vou me ligar, a hora que eu estiver lá, fora da paz, entende? Então, se a gente abre a mente, né, e não seleciona momentos que são mais fáceis e momentos, começa a largar isso, sabe? Eu sei que aqui é mais, a gente experimenta mais paz. Mas vamos começar, sabe, a soltar essa ideia. E se talvez eu sinto paz porque eu decido e coloco um propósito aqui de ficar esses momentos aqui completamente presente, recebendo. E se já que eu vou ter uma reunião 9 horas, 10 horas, ou que eu vou fazer tal coisa, e se eu tiver com esse mesmo propósito, com essa mesma decisão? E se talvez a gente tentar isso, sabe? Então, que esse seja o nosso alinhamento aqui agora, que essa seja a nossa oração, para a gente poder realmente, gente, praticar esse livro o tempo todo. Esses ensinamentos entrarem, né? Isso é a prática desse livro, né? Porque se ficar só em momentos que eu tô lendo, ou que eu tô escutando algum vídeo falando do livro, ou em algum grupo de estudos, eu sei que ajuda muito, e ajuda mesmo. Mas a melhor ajuda que grupos de estudos, que vídeos sobre o conteúdo que você gosta do livro, a verdadeira ajuda é você transferir para tudo. É você lembrar desse detalhe.
aí você não vai ter mais momentos especiais. Todos os momentos vão ser especiais. Por quê? Porque você vai estar decidindo e colocando o propósito do Espírito Santo na frente. É simples assim, né? Então, é um passo que a gente pode tentar, sabe? E vai vir muita coisa do ego, né? Dizendo que não, imagina, que não dá, isso não é espiritual, mas só tenta. Tenta, sabe? Então, é muito legal isso. Então, essa é a nossa oração. Hum. Então, vamos lá, Lúcia. Eu acho que você que começa aí. Então vamos lá. Precisamos colocar, né? Capítulo 1, Opa, eu coloco, pode deixar. Capítulo 1, seção 2. Página 7. página 7. Bom dia, Deluzinho. Ah, eu ia falar para você, pode fixar. Ah, meu Deus. Prontinho. Vamos lá, então. Seção 2, Revelação, Tempo e Milagres. Parágrafo 1. A revelação induz à suspensão completa, porém temporária, da dúvida e do medo. Reflete a forma original de comunicação entre Deus e as suas criações, envolvendo o sentido extremamente pessoal da criação, às vezes buscado em relacionamentos físicos. A intimidade física não é capaz de consegui-la. Milagres, todavia, são genuinamente interpessoais e resultam em verdadeira intimidade com os outros. A revelação te une diretamente a Deus. Milagres te unem diretamente ao teu irmão. Nenhum dos dois emana da consciência, mas ambos são lá experimentados. A consciência é o estado que induz a ação, embora não a inspire. Tu és livre para acreditar no que escolheres, e o que fazes atesta o que acreditas. Uhum. Hum. O que eu acho que é bacana a gente começar a entender aqui sobre o significado de revelação para um curso em milagres, né? Revelação para um curso em milagres é um instante que a gente pode ter, tá? Não é obrigatório, não quer dizer se você não tiver que você não está no caminho certo, ou que você não está espiritualizado, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Mas revelação para um curso em milagres é um pequeno instante, né, que você pode ter de contato direto com Deus, tá? Não são todas as pessoas que têm, né? E isso não quer dizer, mais uma vez, que é obrigatório ter, tá? Então isso vai acontecer se para você for importante que isso aconteça, For útil, né? se for útil que isso aconteça, tá? Eu, por exemplo, né, já estou nesse caminho há mais de 5 anos, nunca tive essa experiência. Na verdade, é uma experiência, né, que a gente pode ter, né, de contato direto com Deus, de uma lembrança, vamos se dizer, do céu ou da eternidade, né, da unicidade de Deus com o seu Filho, que somos todos nós. Então, o significado de revelação é isso, tá bom? E, de novo, não quer dizer, se você nunca teve essa experiência, né, que você é pior ou melhor do que ninguém, tá bom? E Então, isso é não é importante. também um privilégio de alguém que está muito à frente. Não.
porque ela Não, pode acontecer com qualquer pessoa, a né? Às qualquer momento. vezes é útil para alguma pessoa que está aparentemente completamente desconectada. E Uhum. aí é aquela revelação que bota ela nos trilhos, sabe? Uhum. Tipo assim. Então, não é um medidor para nada, para nada. Não Nada, mede nada, né? nada, nada. Vai depender da utilidade para você. É simples E assim. isso não está sobre o nosso poder, né? Mas isso não está sobre o nosso poder. Não tem, né? Então, aqui no mundo, né, vamos lembrar que o único poder que a gente tem é o poder de decisão, com quem a gente quer interpretar as coisas que estão acontecendo fora da nossa mente. Só esse é o nosso poder de decisão. O resto não cabe a nós, o resto cabe ao Espírito Santo. Então, se Né? vai ser útil ou não a gente ter uma experiência É uma de experiência de revelação, revelação. É importante a gente uma falar isso, experiência porque de como a gente revelação. fala muito aqui sobre experiência, né? A gente precisa experimentar e tal, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É isso aí. Vamos lá. Vamos lá. A revelação é intensamente pessoal e não pode ser traduzida de forma significativa. É por isso que qualquer tentativa de descrevê-la com palavras é impossível. A revelação só conduz à experiência. Milagres, por outro lado, induzem a ação. Eles são mais úteis agora, devido à sua natureza interpessoal. Uhum. Nessa fase do aprendizado, é importante trabalhar com milagres, porque a libertação do medo não pode ser imposta a ti. A, revela a revelação é literalmente indizível, porque é uma experiência de amor indizível. Uhum. É, que lindo. Milagres, né, como ele está dizendo aqui, por outro lado, induzem a ação. Ou seja, o milagre, a decisão pelo milagre depende de nós. Nós podemos decidir pelo milagre, ou seja, né, a gente olhar para o nosso irmão com uma visão diferente. E aí depende de nós, a gente fazer essa escolha, né? Mesmo que aqui no mundo a gente tenha que começar, né? Porque milagre e perdão, eles são sinônimos para um curso de milagres. É importante a gente falar isso também, né? Como a gente veio aqui para o comecinho do livro, Jesus está trazendo, né, alguns significados para a gente sobre os ensinamentos de um curso de milagres. Então vamos lembrar que milagre e perdão, né, eles são sinônimos. Eles caminham juntos ali, Eles né? caminham junto, eles caminham junto. Os dois é uma mudança na nossa mente. Assim como todo livro, um curso de milagres, na verdade, ele propõe uma mudança na nossa mente sobre a forma de enxergar o mundo, os nossos irmãos, os nossos relacionamentos, né? E aí a gente vai se aprofundando conforme a gente vai lendo todo o livro-texto, o livro de exercício, o manual dos professores. Jesus vai falando para a gente sobre essa transformação na nossa mente, né? E que nada mais é do que a gente desfazer as barreiras que nós criamos contra o amor de Deus. É só isso. Uhum. Perfeito. A reverência deve ser reservada para a revelação, a qual pode ser aplicada correta e perfeitamente. Ela não é apropriada para milagres, porque o estado de reverência é pleno de adoração, implicando que alguém de ordem menor se encontra diante do seu Criador. Tu és uma criação perfeita e deves experimentar reverência somente na presença do Criador da perfeição. O milagre é, portanto,
um sinal de amor Nossa, entre iguais. nossa, que coisa mais linda. Iguais não devem reverenciar um ao outro, pois a reverência implica desigualdade. É, portanto, uma reação inadequada a mim. Acho que a gente deve dar uma paradinha aqui, né? Porque Jesus aqui está falando em primeira pessoa, né? Então isso é muito importante, né? A gente experimentar, vamos se dizer, um curso de milagres. Para mim, para o Luciano, foi o único caminho aonde eu consegui sentir Jesus como um irmão mais velho, né? Então, e é isso que ele pede para gente. Por isso que ele fala que ele não exige nenhum tipo de reverência a ele. Ele não quer que seja feita nenhum tipo de reverência a ele, né? Por quê? Porque ele diz que ele é igual a nós, né? Então, essa humildade de Jesus aqui já é uma lição muito grande que a gente tem que aprender. Então, assim, se Jesus está falando para a gente que ele não deve, que a gente não deve fazer nenhuma reverência a ele, né? Muito menos nós temos que fazer isso, né, com os nossos irmãos, ou pedir para os nossos irmãos fazer isso a nós. Quem somos nós para pedir que alguém faça qualquer tipo de reverência a nós? Quem somos nós, se somos todos iguais? Então é importante isso, porque aqui começa Jesus mostrar para a gente a humildade dele e o tamanho do amor dele por nós. Perfeito. Agora ele fala sobre o irmão mais velho. Olha, vamos lá. Eu vou ter que voltar aqui só para a gente fazer Isso. um milagre. Sentença 4. O milagre é, portanto, um sinal de amor entre iguais. Iguais não devem reverenciar um ao outro, pois a reverência implica desigualdade. É, portanto, uma reação inadequada a mim, a Jesus. O irmão mais velho tem direito ao respeito por sua maior experiência e à obediência por sua maior sabedoria. Ele também tem direito ao amor, porque é um irmão, e à devoção, se é devotado. É somente a minha devoção que me dá direito à tua. Novamente, Jesus coloca como um igual a nós aqui. Isso é muito lindo. Não há nada em mim que tu não possas atingir. Eu não tenho, eu nada tenho que não venha de Deus. A diferença entre nós agora é que eu não tenho nada mais. Isso me deixa em um estado que em ti é apenas potencial. Uau! Perfeito. Nossa, que coisa mais linda. É, Hum. E é isso mesmo, né? Então, assim, ele, é, uhum. pode falar. Ele diz aqui, né? Ele também tem direito ao amor porque é um irmão. E a devoção se é devotado, né? Então, assim, toda a nossa devoção a Jesus, né? Pelo caminho que ele já trilhou, né? Pela disponibilidade dele, né, de nos mostrar esse caminho que nós também já trilhamos, né, embora aqui no começo do livro, né, isso não esteja muito claro para a gente, né, por causa do tempo, por causa de tudo isso que a gente vai ler durante o livro-texto para entender um pouco melhor, né, mas Jesus já trilhou esse caminho e nós já trilhamos com ele, né, então a nossa devoção a Jesus por ele estar nos lembrando de que a gente já fez esse caminho com ele, né? Ele Então, lembrou, parece que primeiro. isso, exatamente. E quando ele fala que não há nada em mim que tu não possas atingir, né? Ele está também, novamente, nos lembrando. Jesus, durante toda a sua passagem aqui no mundo, né? Ele não teve ego, né? Jesus já não tinha mais ego.
Então, Jesus, por isso que eu falo que, para mim, Jesus é um exemplo a ser seguido, porque através dos ensinamentos de Jesus aqui no mundo, nós vamos nos lembrar que é possível a gente caminhar ou a gente voltar para casa somente com a parte da nossa mente, vamos dizer, que pensa com o Espírito Santo, que é o reflexo de Deus, Escutando uma única escutando voz. uma única voz. Uau, que lindo, né? E assim, né? E aqui ele está dizendo, ó, não há nada em mim que tu não possas atingir. Ou seja, Uhum. eu te asseguro isso. Então, vamos Uhum. juntos, né? Não há nada em mim que eu, né, não tenha lembrado e que você não pode lembrar, porque é só uma lembrança. É um reconhecimento daquilo que já é, daquilo que tá aqui já. Então, nós não é nada a ser construído, não há nada a ser é, evoluído, né? Nada, não. Pelo contrário, Uhum. é, é uma desconstrução do que é falso para poder ser reconhecido o que já está aqui, né? Então, É. nossa, por isso que é uma desconstrução mesmo, né? Desse personagem aqui, dessa ideia de mundo, né? De tudo. E depois ele diz, né? Depois ele diz, eu nada tenho que não venha de Deus. Ele está nos É isso. lembrando como a gente é igual, né? Tudo que nós somos vem de Deus, somos a sua É. criação. E se Deus nos criou perfeito, perfeito nós E somos. eternos, então E peraí, quer eternos. dizer que isso aqui não é de Deus, né? Então, é muito importante a gente lembrar, né, Hum, disso, assim, que sobre essa, do que é falso e o que é verdadeiro. uhum. Isso é uma distinção, é exatamente isso, amor. E essa é uma distinção que Jesus fala para a gente durante Uhum. todo o livro, em diversas formas, né? Sobre a gente, de fato, olhar para o que é verdadeiro e o que é falso. Lembrando que para nós aqui está tudo invertido. O que a gente acha que é verdadeiro é falso, e o que a gente acha que é falso é verdadeiro. É. Por isso que a única tarefa do Espírito Santo é nos ensinar o que é isso, Uhum, né? Que a verdade é verdadeira, só a verdade é verdadeira, uhum. né? Tem aquela oraçãozinha, né? Então, é isso. E a gente volta lá para o início do livro, né, amor, onde ele diz que nada real Real pode pode ser ser ameaçado. ameaçado, nada Nada irreal real existe. existe, e Nisso nisso está está a a paz de Deus. paz de Deus. É a mesma coisa. Por Meu isso que eu Deus, adoro, por isso que eu adoro um curso em milagres, porque ele é, fala a mesma coisa é de sim. formas diferentes, para a gente poder ter uma experiência diferente aqui no mundo sobre esse amor de Deus. Nossa, é muito gostoso. É. Hum. Nisso está a paz de Deus, e só nisso, gente. Só. Bora lá. 7:30? Dá para ler mais um, né? Dá? Ninguém vem ao Pai, é parágrafo 4. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Fecha aspas. Não significa que eu seja de qualquer modo separado ou diferente de ti, exceto no tempo. E o tempo realmente não existe. A declaração é mais significativa em termos de um eixo vertical do que horizontal. É vertical porque é fora da linha do tempo, né? Não é horizontal porque isso não está no tempo, né? Essa declaração é mais significativa, né?
ela é mais significativa quando a gente olha na perspectiva vertical, fora do tempo, né? Tu estás abaixo de mim e eu estou abaixo de Deus. No processo de subida, entre aspas, eu estou acima porque sem mim a distância entre Deus e o homem seria grande demais para abrangeres. Eu faço a ponte sobre essa distância. Como teu irmão mais velho, de um lado, e como um filho de Deus, nós, do outro. Nós, como um irmão mais velho, no sentido, nossa, veio aqui para mim, né? No sentido de que ele sabe o tanto que a gente dá realidade para isso aqui. Ele reconhece, mas ele, como sabendo que realmente a gente é, que é o Filho de Deus, é isso, né? Ele não vai confirmar nenhuma das nossas ideias equivocadas, mas ele sabe, né? Ele não desconsidera, ele sabe, por isso que ele é paciente, né? Mesmo porque tudo, nada aconteceu na unicidade, né? É só mesmo na nossa mente, na nossa ideia equivocada, nesse sonho louco. Então, nossa, que coisa mais linda. Eu faço a ponte sobre essa distância como teu irmão mais velho, como aquele que fez o caminho e que sabe os atalhos, sabe? E sabe de um lado, né? Como teu irmão mais velho de um lado e como um filho de Deus do outro. Minha devoção aos meus irmãos me pôs a cargo da filiação, que eu torno completa porque compartilho. Isso pode parecer contradizer a declaração. Eu e meu pai somos um. Mas há dois lados nessa declaração, em reconhecimento de que o pai é maior. Nossa, que perfeito. Isso aqui tem um outro ensinamento muito importante, né, sobre Deus ser o nosso Pai, o nosso Criador, e nós somos o seu Filho. Isso é muito importante. A gente não se coloca igual a Deus. Deus é o nosso Criador, né? Nós somos todos iguais entre nós, seus filhos, mas nós não podemos ter uma distinção grande aqui, né, de que Deus é o nosso Criador. Tá? Isso é muito importante, porque na diminuta e sã ideia, né, que depois a gente vai ler um pouco sobre isso, mas na diminuta e sã ideia, onde tudo isso começou, né, nós tivemos essa insana ideia de achar que a gente poderia ser Deus fora de Deus, de que a gente poderia ser o nosso próprio Criador. E foi aí que tudo começou. Foi aí que a gente caiu num sonho, né? Então, aqui vem uma distinção muito importante. Nós não somos o Criador. Quem é o Criador é Deus, que é o nosso Pai. Nós somos o seu filho, os seus filhos. Isso é importante a gente poder se lembrar, porque aí vem o que o livro chama de poder de autoridade, né? Um dos problemas que nós tivemos para cair nesse sonho profundo foi o nosso ego nos É a convencer, gente querendo ser Deus, a né? gente querendo ser Deus, né? Então, um dos problemas que nós tivemos, vamos dizer, né, ou de a gente ter caído nesse sonho profundo, é sobre o que o livro fala sobre poder de autoridade. A gente achar que a gente tinha o poder de ser Deus fora de Deus. Isso a gente não tem. A gente é nós falamos sobre isso sobre ontem. A gente é co-criador com Deus, temos o poder de Deus junto com Ele. Separado dele, nós não temos esse É. poder. Por isso que é muito importante a gente poder se lembrar que a gente tem esse poder de Deus na unicidade.
É. E aqui no mundo, a gente tem esse poder de Deus também revelado para nós através da parte da nossa mente que pensa com o Espírito Santo. E toda essa cocriação que é usada aqui no mundo para criar coisas aqui no mundo, ela não vem desse lugar. Por quê? Porque ela não é verdadeira, porque é dentro do sonho, é ilusão, né? Então, não que seja errado, é simplesmente só porque ela é uma mentira. Uhum. Como esse mundo é uma ilusão, né? É. Então, quando se fala, né, em cocriar e manifestar aqui no mundo, né, no mundo mesmo, manifestar, sei lá, um emprego, pra lá, essa coisa arada toda aí, né, tá tudo certo. Mas talvez isso seja só para você aprender o poder da sua mente, né? E aí você escolha usar para aquilo que realmente importa, que é lembrar o que você é, né? Mas não tem nada demais, né? Mas que fique claro que tudo que é manifestado aqui é ilusório e vai acabar, né? Então, Exato. é só isso, assim, né? Que é esse lugar, assim, e não tem nada de mal, né? É, Não tem erro. Lembra que o Espírito Santo usa tudo, né? Então, uhum. é, é simples assim. Exato. E lembrando que esse poder, né, quando a gente fala desse poder, né, é simplesmente o poder de mudar a nossa mente. É simplesmente pedir para o Espírito Santo trazer uma nova interpretação sobre a gente, sobre aquilo que a gente acha que está acontecendo fora da nossa É, mente. é. É só esse o Ó, poder. Por quê? Porque em última instância nada aconteceu. Em última instância não tem mundo, não tem tem nada. nada. Óbvio que Nem isso é muito perdão. difícil. Óbvio que isso é muito difícil da É, gente compreender, porque tudo isso aqui é muito real, mas vamos lembrar que esse poder que a Paty está falando, que eu acabei de falar, é só sobre o poder de decisão da nossa mente, de a gente agora, a gente poder lembrar que a gente pode decidir pelo Espírito Santo. É só isso, porque exato. a gente não tem que fazer mais nada. Aqui, ó, a Pri escreveu aqui. O David, que é o David Hoffmeister, né? Fala algo muito importante. Dois pontos. Já que você pode manifestar tudo aqui no mundo, Ah, por que perfeito. não manifestar a paz na mente? É para isso que o Espírito Santo vai usar. Ah, tá. Você quer isso? Tá, então Uhum. vamos lá. Vamos saber o poder da sua mente mesmo? Olá, você conseguiu. E que tal? Nossa, Se você conseguir, através dessa decisão, manifestar paz na sua mente. Gente, é isso. uau, uau, obrigado, Pri. É isso, é isso. É isso. A Cris escreveu. Será que conseguimos estar em paz no mundo aqui agora? Temos que cuidar para não negar a experiência no mundo, para não cair num paradoxo, Uhum. né? Eu acredito muito que Uhum. é, É é possível, possível, é possível, é sim, possível, com certeza. sem negar. Uhum. Bem Mas legal mesmo. mudando o propósito e tomando a decisão, né? Uhum. Nossa, com toda certeza do mundo. Uhum. Do mundo não, com toda a certeza do céu. É, É isso. Sim, exatamente, sim, é possível. exatamente. E essa paz na mente é sobre esse poder de decisão da gente poder escolher pelo Espírito Santo. Isso, Obrigado, Cris. É isso mesmo. É isso. isso mesmo. Porque a única maneira da gente não negar, né? Porque não é sobre negar mesmo. E a gente não vai conseguir, mesmo que se a gente negar, a gente não vai conseguir negar por muito tempo, porque não dura, né? Hum, E aí a gente vai aprendendo que é o propósito que muda, né? Porque é isso, o Espírito Santo usa, né? Então você muda o propósito, e hum, aí, plim, plim. uhum. Isso aí, amores. Realmente, é fácil, né? É simples. E aí entra o quê?
devoção, comprometimento, gentileza, né? Uhum. Tem alguns pontos aí, né, que É. a gente vai se lembrando no caminho, sabe? Tem Uhum. muita devoção, tem muito comprometimento com a cura, sabe? É, e gentileza também, né? E sim, né? Porque eu falei aqui, é plim? Não, não, não é plim. Veio aqui, não, não vou transformar isso numa conto de fadas. Não, não, mas não mesmo, não Na mesmo. verdade, na verdade, isso que a Cris colocou, se a gente pode colocar como meta, a gente pode falar que a meta do livro Um Curso em Milagres é exatamente isso que a Cris colocou. É a gente experimentar a paz aqui no mundo, É. sem negar a experiência aqui no mundo, sem Não, negar o não é mundo, sobre isso. sem negar os nossos relacionamentos, sem negar o corpo. É, É isso. Mas que a é gente consegue sim. através, né? É através do sonho É, que a gente vai despertar. é isso aí. Perfeito, Cris. Perfeito. É isso aí, vamos lá. Vamos lá. Amores, então, um beijo. Lembremos do nosso poder de decisão e o propósito. Hum. Então, vamos sair, né, do que parece ser dessa live com essa meta, sabe? Eu posso, sim, né? Se eu entregar o propósito do Espírito Santo e permitir que ele use tudo para me ensinar, né? E junto com o meu poder de decisão, Uhum. a paz é inequívoca. Não, o plano dele é inequívoco e a paz é a meta e é a certeza, né? Uhum. Não tem como não ser. É. Isso aí, amores. É isso aí. Beijo, fiquem com Bom dia, Deus pessoal. Bom e dia. vamos Tchau, até juntos. Tchau, amanhã. tchau. Tchau.